Então, pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde, me chamo professor Sanderson Menezes. Também deixar claro aqui que as aulas estarão disponíveis, né, no canal do YouTube. E a gente tirou aí para vocês algumas questões, né, para nós resolvermos e tratarmos também de assuntos que sejam assuntos correspondentes ao edital, tanto da Polícia Rodoviária Federal quanto também da Polícia Civil. Claro que o edital da Polícia Rodoviária é mais atual do que o da Polícia Civil, logo a gente procurou trazer assuntos que fossem assuntos afins, tanto à PRF quanto à Polícia Civil. E um dos assuntos, né, que eu costumo dizer que é um dos assuntos mais importantes concernentes ao direito penal, é a teoria geral do crime. Tá? Esse é um assunto que, inevitavelmente, vocês vão se deparar em qualquer edital de concurso que, porventura, cobre direito penal. A teoria geral do crime, ela é algo extremamente extenso, tá bom? Porém, a gente vai tentar resumir um bocado para poder passar uma visão, né, geral para vocês sobre esse assunto da teoria geral do crime. É necessário entendermos que o crime como um todo, ele possui um conceito que nós vamos chamar de conceito analítico. Ou seja, esse é o conceito pelo qual, né, nós, na prática também profissional e até mesmo quando formos estudar para concurso público, a gente vai se deparar bastante com o chamado conceito analítico. O conceito analítico, ele vai buscar entender o que é crime e buscar entender quais são os elementos que compõem o crime. Então, a gente vai trabalhar aqui com um conceito, vai haver uma divergência doutrinária, mas aqui não é importante discutir a doutrina, mas existe um conceito analítico que é usado, que é o conceito tripartido. O conceito tripartido ou conceito tripartite de crime. Ou seja, o crime, ele possui 3 elementos extremamente importantes. Tanto é que para que um crime seja assim considerado crime, é necessário a presença desses 3 elementos. Não é a presença de um ou de outro. Então, geralmente, eu coloco o conceito analítico de crime como uma espécie de equação, onde eu posso dizer que para que o crime aconteça é necessário a presença de 3 elementos. O fato precisa ser típico, antijurídico e culpável. Tá? Esses são os 3 elementos pelos quais o crime estará ocorrido, ou terá ocorrido. Então, se for perguntar qual é o conceito de crime utilizado pelo Código Brasileiro, embora se tenha divergência, os concursos públicos todos consideram que crime é todo fato típico, antijurídico e culpável. Esses 3 elementos, deixando bem claro, são elementos necessários. Não significa dizer, olha, preenche um, mas não preenche o outro. Não existe. Tem que preencher os 3 elementos. Porém, para que o fato seja típico, antijurídico e culpável, é necessário nós entendermos que existem elementos internos ao conceito de crime. Então, não basta apenas ver, crime é todo fato típico, antijurídico e culpável. Não. Existem elementos que compõem a teoria geral do crime que é necessário a gente entender que são elementos intrínsecos a cada tipo de elemento. Então, se crime é todo fato típico, antijurídico e culpável, eu preciso saber que para que o fato ele seja típico, é necessário a presença de 4 elementos também. Isso é importante ter esse conceito em mente, tá? Porque a partir daqui vocês conseguem, quando forem estudar para concurso, estiverem em algum dos elementos, vocês sabem pelo menos aonde vocês estão localizados. Por exemplo, para que o fato seja típico, é necessário que exista uma conduta. A conduta é o primeiro elemento do fato típico. É aqui que você vai entender que para que o crime seja crime, primeiramente tem que haver uma conduta humana, tá? Necessariamente uma conduta humana, e essa conduta ela tem que ser uma conduta voluntária. Tá? Então, a conduta, intrinsecamente a conduta, lembre-se que tem que ser obrigatoriamente uma conduta humana e voluntária. Tanto é que aqueles atos reflexo, sonambulismo, hipnose, são fatos que retiram a conduta, consequentemente retiram o fato típico, e a pessoa acaba não cometendo o crime.
Tá? Então, primeiramente, a conduta ela é intrinsecamente humana, ela precisa ser voluntária, e é dentro da conduta que nós vamos estudar dois elementos importantes. É que a conduta ela precisa ser dolosa ou culposa. Porque todos nós sabemos que pelo princípio da responsabilização subjetiva, no direito penal, alguém só pode ser culpado pela prática de um fato criminoso se o praticou mediante dolo ou culpa. Esses são os elementos que caracterizam a responsabilização subjetiva no direito penal. Então não se tem como haver conduta se não houver dolo ou culpa. Tanto é que a gente vai tocar um pouco mais à frente, que vai existir, por exemplo, um elemento chamado erro de tipo, que é a interpretação errônea da realidade. O erro de tipo ele vai incidir diretamente sobre o dolo ou a culpa. E então o erro de tipo, ele excluindo o dolo e a culpa, ele exclui conduta. E se não tem conduta, não tem fato típico. E se não há fato típico, não há crime. Então perceba que todos os elementos do crime, eles estão intrinsecamente relacionados. Além disso, toda a conduta humana, necessariamente, ou ela vai ser comissiva, ou ela vai ser omissiva. Ou seja, o legislador ele não puniu somente o fazer, mas ele puniu também o não fazer. Então, quando eu faço alguma coisa, a minha conduta ela é comissiva, é um fazer proibido por lei. Mas muitas vezes a lei exige que eu haja, mas eu não atuei. Então, eu agi de um modo omissivo. E aí, lá na frente, também eu coloquei questões sobre esse ponto, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco. Necessariamente, para que um crime também seja assim considerado, além do fato típico, o primeiro elemento ser a conduta, existe um outro elemento que compõe o fato típico. Porque toda conduta necessariamente tem que provocar um resultado. O segundo elemento que compõe a teoria geral do crime e o fato típico é o resultado. Então não se há crime se não há resultado. Tá bom? Então, primeiro ponto, professor, existem quantos tipos de resultados no direito penal? Se você for perguntar, professor, quantos tipos de resultados existem lá no direito penal? Existem dois resultados, ou um ou outro. Existe um que é sempre produzido, e existe outro que é geralmente produzido ou não. Existe o seguinte, existe um resultado que nós vamos chamar de resultado naturalístico, que eu vou chamar de primeiro resultado, mas existe também um outro resultado chamado resultado normativo. Isso aqui geralmente a CESP adora colocar uma diferençazinha entre resultado naturalístico e resultado normativo. Isso aqui não é uma soma, tá? O que é resultado naturalístico? Lá no direito penal, existe uma divergência, uma classificação de crimes em quanto ao resultado. Nós vamos chamar de crime formal, material e de mera conduta, tá? Porém, existem os crimes materiais, que são aqueles crimes que, para a sua ocorrência, eles exigem necessariamente um resultado. Tá? Então, que resultado é esse? Existem crimes, como a lesão corporal, o homicídio, onde você visivelmente percebe a lesão ao bem jurídico. Ou seja, quando alguém é lesionado, tanto é que o próprio Código de Processo Penal, no artigo 163, 168 lá do CPP, ele diz que todo crime que deixa vestígios necessariamente necessitará de exame de corpo de delito, porque deixa vestígios visíveis. Então, todo resultado que provoca uma alteração visível no mundo real, eu vou chamar de resultado naturalístico. Tá? Deixando claro que a CESP sempre trabalha com esse conceito. O resultado naturalístico é aquele resultado visível no mundo real. É aquele resultado em que eu posso ver que o bem jurídico foi lesionado. Só que você vai também perceber que existem crimes que, embora sejam praticados, eu não consigo ver a lesão ao bem jurídico. Por exemplo, a calúnia, a injúria, a difamação.
São crimes que feriram a um bem jurídico, só que esse bem jurídico ele não é um bem visível. Você não consegue ver a honra de alguém, você não consegue ver a paz pública, por exemplo, você não consegue vislumbrar alguns resultados, mas eles acontecem. Então nós chamamos isso de resultado normativo. O que é o resultado normativo? O resultado normativo, diferente do naturalístico, não é a alteração visível. Mas o resultado normativo nada mais é do que a lesão a um bem jurídico protegido pelo direito penal. Não necessariamente você vai ver, né, a lesão. Então veja como a CESP geralmente faz um trocadilho. Ele diz assim, ó, todo crime tem resultado normativo, porque todo crime fere a um bem jurídico, mas nem todo crime deixa resultado naturalístico. Tá bom? Então, assim, uma pergunta certa, algo que geralmente eu já vi, inclusive em algumas provas, todos os crimes deixam um resultado normativo, porque todo crime protege um bem jurídico, mas nem todo crime tem resultado naturalístico. Então, na prova ou em qualquer prova que porventura venha, né, a cair, lembrem que o resultado naturalístico ele nem sempre acontece. Tá? O resultado normativo é certo, mas o resultado naturalístico nem sempre. Um outro elemento que compõe o fato típico, além de conduta e resultado, é o que nós chamamos de nexo causal. O nexo de causalidade nós consideramos como o elo, né? Ou seja, o elo físico que une a conduta ao resultado. É interessante que eu gosto geralmente de passar um conceito para que o aluno dê uma lidinha depois, no que vem a ser o nexo causal. O artigo 13 do Código Penal, ele dá um conceito interessante. Ele diz assim, olha, o indivíduo só poderá ser punido pelo resultado se ele lhe deu causa. Tá bom? E aí você pergunta, o que é causa? Aí o próprio Código Penal lhe responde no artigo 13. Causa é toda a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Perceba que o nexo causal, ele vai ser o elo entre a conduta e o resultado. É o nexo causal que vai perguntar o seguinte, quem foi que provocou esse resultado? Foi a minha conduta? Se foi, então eu sou punível. Tá? Então o nexo causal, ele nada mais é do que o elo entre a conduta e o resultado. Tá bom? Então, para que eu possa ser punido pelo resultado, necessariamente eu tenho que ter lhe dado causa mediante a minha conduta, mediante a minha ação ou omissão. Além disso, a minha conduta ela tem que ter previsão expressa na lei para formar o quarto e último elemento do fato típico, que é a chamada tipicidade. A tipicidade nada mais é do que a adequação da minha conduta ao que está descrito no Código Penal. Então aí você consegue ver, consegue vislumbrar que dentro do Código Penal, tudo aquilo que está escrito é uma previsão de um crime. A partir do momento em que eu pratico um ato que é compatível com aquilo que está escrito, houve a tipicidade, que é a mera adequação. Então perceba que para que o crime seja crime, a gente primeiro precisa desmembrar o conceito. Crime é todo fato típico, antijurídico e culpável, conceito tripartite. Para que o fato seja típico, é necessária a presença de 4 elementos. Eu tenho que ter conduta, essa conduta tem que ter gerado um resultado, entre a conduta e o resultado deve existir obrigatoriamente um nexo de causalidade, e a minha conduta necessariamente precisa estar prevista em lei, para formar o que nós chamamos de tipicidade. Agora eu peço uma atenção e um cuidado à chamada tipicidade. A tipicidade, ela possui 2 tipos de tipicidade, tá bom? Que eu vou chamar de tipicidade formal e a tipicidade material. Essas são as 2 formas de tipicidade que nós encontramos, né, no conceito geral de crime. Por que isso é importante?
Porque aqui a gente vai trabalhar tanto com o conceito de tipicidade, como a gente vai entender como é que funciona o princípio da insignificância. Tá? Olha só, o que é tipicidade formal? A tipicidade formal nada mais é do que a mera adequação àquilo que está escrito. Eu vou dar um exemplo para que a gente trabalhe aqui com o conceito de tipicidade. O artigo 155 do Código Penal, que é o crime de furto, subtrair para si ou para outra, né, coisa alheia móvel, é importante, né, a gente entender que se o indivíduo for a um mercado ou a um mercadinho e subtrair uma manteiga para ele, ele cometeu o crime de furto numa tipicidade formal. Porque a tipicidade formal é a mera adequação. Tá? E pela mera adequação, se houve o fato, a tipicidade formal, o delegado ele é obrigado a instaurar inquérito. Tá? Então, assim, às vezes o cara subtraiu apenas um pote de margarina e o delegado foi lá, instaurou o inquérito, é porque isso aí não cabe a ele a discussão. Houve a tipicidade formal. Porém, para que a tipicidade seja tipicidade, é necessário também a existência da tipicidade material. A tipicidade material é a análise da lesão ao bem jurídico. É aqui que se torna importante, porque na tipicidade material ele está dizendo assim, olha, para ser crime, não basta haver a tipicidade formal. É necessário se analisar a tipicidade material. Ou seja, analisar o grau da lesão provocado. Porque todos nós sabemos que quando a lesão ela é ínfima, o direito penal não vai incidir sobre ele pelo chamado princípio da insignificância ou bagatela. Tá? Então, a tipicidade material ela é importante porque ela funciona como uma baliza. Porque o juiz ele vai ter em mente o seguinte, olha, a tipicidade formal é a mera adequação. Mas quando alguém alegar, mas o cara subtraiu uma margarina, ele está querendo dizer o seguinte, olha, excelência, houve a tipicidade formal. Eu não estou negando. De fato, ele subtraiu para si ou para outra em coisa alheia móvel. Mas a tipicidade material em si, ela não merece ser preenchida porque a lesão provocada a esse bem foi tão ínfima que o direito penal não merece atenção. Tanto é, gente, que o princípio da insignificância, ele atua diretamente na tipicidade material. Então, já vi vários concursos perguntando assim, dentre as alternativas abaixo, torna um dos princípios que tornam o fato atípico. É o princípio da insignificância. Por quê, gente? Porque se não tem tipicidade material, não tem tipicidade. Se não tem tipicidade, não tem fato típico. E se não tem fato típico, não tem crime. Tá? Então, o princípio da insignificância, né, ele exclui a tipicidade. Logo, ele torna o fato atípico. Tá? É essa a expressão, geralmente, que se usa no direito penal. Então, quando o princípio da insignificância ele incide sobre a tipicidade material, ele torna o fato atípico. E aí você pergunta, professor, preencheu aí o fato típico. Beleza, preencheu. Mas não é só porque preencheu o fato típico que eu posso dizer que houve crime. É necessário que se haja o preenchimento dos outros dois elementos. Então, o fato é típico. Então, ele precisa ser também antijurídico e culpável. A antijuridicidade, que é o segundo elemento, esse foi o primeiro elemento, a antijuridicidade, que é o segundo elemento que compõe o conceito de crime, depende do livro que você estuda ou da doutrina que você siga, ele vai chamar de antijuridicidade ou ilicitude. E o Código Penal ele coloca, exclui a antijuridicidade. Tá? Mas a antijuridicidade significa dizer que é tudo aquilo que é contrário à norma.
isso não precisa ter muita dificuldade, porque tudo que tem do artigo 121 para frente é crime. E se eu agir daquela forma, então eu agi de forma antijurídica. Só que muitas vezes, e aqui é a parte mais importante da antijuridicidade, é a chamada excludente de ilicitude, as chamadas excludentes de antijuridicidade. Então, antes de eu saber se o fato é antijurídico ou não, eu preciso analisar as excludentes que estão presentes no artigo 23 do Código Penal. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Então, primeiro eu preciso saber se ele agiu mediante algum excludente de antijuridicidade. Porque muitas vezes você pode estar passando no ônibus ou passando no carro e ver de fato alguém atirando em outra pessoa. Você vislumbrou aí um fato típico, uma conduta, um resultado, um nexo causal, uma tipicidade, mas você precisa estudar o caso mais a fundo para saber se realmente houve antijuridicidade. Só que um detalhe, essa que eu falei do artigo 23, são as chamadas excludentes legais de ilicitude. São essas 4. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. São esses 4, ou essas 4 excludentes de ilicitude, em 3 incisos, né? Só que pergunta-se, em concurso, que eu já vi perguntar também, se existem excludentes supralegais de ilicitude. Existe. Tá bom, gente? Então, nem sempre só vão existir as excludentes legais. O que é excludente legal? É aquelas que estão no Código Penal. E as supralegais são aquelas que, embora não estejam no Código Penal, elas são aceitas. Por exemplo, a lesão corporal consentida pelo ofendido. Tá? Então, o STF já se pronunciou sobre pessoas que consentem que sobre elas seja praticada lesão, por exemplo, em práticas sexuais sadomasoquistas. Então, se a prática sexual sadomasoquista foi consentida pelo ofendido antes ou durante, né, a prática sexual, antes ou durante, que não tenha sido obtido mediante coação física ou moral, pode. Então, existe no Brasil a previsão das chamadas excludentes legais de ilicitude e das excludentes supralegais de ilicitude. Então, é necessário lembrar disso aí, porque pode ser que caia, tá? Em vez ou outra, em alguns concursos, eu venho encontrando aí a excludente supralegal de ilicitude. Além disso, nós vamos para um elemento muito importante, que é a chamada culpabilidade. A culpabilidade, ela vai ser considerada um pressuposto para a aplicação da pena. Professor, o fato é típico, é antijurídico, mas ainda não ocorreu o crime. É necessário saber se esse fato também é culpável. E aí vamos começar a trabalhar um pouquinho nesse conceito. Se perguntar, professor, o que é culpabilidade? Assim como o fato típico, a culpabilidade ela também possui elementos internos para que o seu preenchimento possa ser extremamente importante. Para que eu possa dizer que alguém é culpável, primeiramente precisa existir a chamada imputabilidade. Imputável. Imputável. O professor quer ser imputável. Imputável é entender o caráter ilícito do fato, ter condições mentais de saber o que faz e de agir segundo esse entendimento. Tá? Então, assim, a imputabilidade ela é super importante no conceito de crime. Tanto é que o contrário de imputabilidade é a inimputabilidade, que a gente vai colocar aqui já, que pode ser aqui mesmo, tá? Para a gente ver quais são as causas de inimputabilidade. Então, primeiro tem que ser imputável, ou seja, entender mentalmente, ter capacidade mental de entender o que faz. Além de ser imputável, tem que haver a chamada potencial consciência da ilicitude do fato.
Isso aqui não diz respeito às condições mentais, porque ele entende o que está fazendo. Mas na potencial consciência da ilicitude, o legislador quer dizer que se ele sabe ou não da existência da norma penal. Aqui, ele não quer saber se, professor, mas ninguém pode deixar de cumprir a norma alegando desconhecê-la, eu sei. Mas aqui na potencial consciência da ilicitude do fato, ele quer saber se você tem condições culturais de até o dia da prática do crime saber da existência de uma norma de proibição. Por exemplo, você vem um turista italiano, tá certo? Para o Brasil, ou um turista holandês, nunca tinha vindo ao Brasil, e assim que chega pratica um ato que aqui é ilícito, mas ele não tinha conhecimento. Então ele vai alegar erro de proibição. O erro de proibição é, obviamente, não ter a potencial consciência. Por isso que para punir alguém, para que ele seja culpável, ele tem que ter potencial consciência da ilicitude do fato. Ou seja, ele deve ter condições culturais de até o dia do crime entender, ou saber, na verdade, que existe uma norma de proibição proibindo que ele faça aquilo. Se ele não souber, ele cometeu o que nós chamamos de erro de proibição. O último elemento que compõe o conceito de crime é a chamada exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. O que é exigibilidade de conduta diversa? Veja só, o legislador, ele prevê o seguinte: muitos de nós, até hoje, a gente pensa o seguinte: todos nós estamos aqui dispostos, né, a fazer concursos públicos, a mudar a nossa vida. Isso é normal, isso é bom. Isso é uma opção que nos deu. Porque muitas pessoas dizem, eu advogo nessa área, então muitos criminosos dizem assim, eu cometi o crime porque eu não tinha condições financeiras. É muito comum esse tipo de argumentação, né? Só que o legislador, ele pergunta assim, quando você está sem dinheiro, você tem várias opções. Você vai trabalhar para conseguir o seu dinheiro. Ou você vai trabalhar e estudar para tentar passar no concurso público para ter o seu dinheiro justo. Ou então você vai pedir emprestado, fazer um empréstimo. Ou, por último caso, você vai cometer um crime. Perceba aí que para você ter dinheiro, antes de você praticar um crime, você tinha várias opções. É a mesma coisa de um homem que mata a companheira, alegando que não poderia viver sem ela porque ela queria se divorciar, ou porque ela o traiu, por exemplo. Ele poderia se separar. Então, para o legislador, exigibilidade de conduta diversa é dizer o seguinte: olha, eu vou punir você porque você tinha várias outras formas de agir, mas escolheu agir da maneira criminosa. Então, é claro que a exigibilidade, por isso que é exigível a conduta diversa, significa dizer que, olha, diante do caso concreto, foi necessário, ou você tinha várias opções. Se você tinha, então você vai ser punido, porque você escolheu praticar o crime. E o contrário de exigibilidade de conduta diversa é a chamada inexigibilidade de conduta diversa. Tá? Então, o contrário de exigibilidade é a chamada inexigibilidade, que ela tem previsão legal em um artigo do Código Penal, que é o artigo 22, porque às vezes você pergunta, professor, e existe algum caso em que eu não tenha outra forma de agir, senão o crime sem ser praticando o crime? Tem. A coação moral irresistível e a obediência hierárquica de superior de ordem não manifestamente ilegal. Então, o artigo 22 ele vai me dar duas opções: coação irresistível e a obediência hierárquica. O que é a coação moral irresistível? Que é muito que cai em prova. Exemplo claro. Fulaninho liga para um pai que é gerente de banco, dizendo que está com a sua filha sequestrada e que se ele não desviar um dinheiro ou não entregar um dinheiro do banco em até 24 horas, ele matará a sua filha. Com essa chantagem, com essa coação moral, ele não deu opção para mim. Então, você, diante do juiz, pode dizer, excelência, meu cliente praticou o crime.
Mas ele praticou mediante uma das causas de excludente, né, de conduta. Ele não tinha outra forma de agir. E a obediência hierárquica de ordem não manifestamente legal. Não é só, eu estava cumprindo ordem do meu superior. Não. Você tem que ter cumprido a ordem, e essa ordem tem que ter vem do superior de maneira revestida de licitude. Parece ser justo, mas quando na verdade aquela ordem ela tinha algo injusto por trás. Tá? Então, esses são os elementos, resumidamente, tá? Do que compõe o crime. Fato típico, quanto jurídico e culpável. Eu fiz esse arrudeio todinho, né? Porque a gente precisa, antes de responder a questão, saber aonde as coisas se localizam. Por exemplo, nessa questão 1, deixo claro que terei as questões todas, né, de concursos, ou da PRF, da própria PRF também, tá, da própria Polícia Civil, de concursos recentes ou de outros mais antigos também. E esse aqui é importante porque você vai trabalhar com um dos elementos do crime que a gente vai identificar agora. Primeiro, considere que o indivíduo penalmente capaz, em total estado de embriaguez, decorrente de caso fortuito ou força maior, dependendo, né, atropele um pedestre, causando-lhe a morte. Nessa situação, a embriaguez não excluía a imputabilidade penal do agente. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu falei para vocês que dentro do crime existem 3 elementos: fato típico, antijurídico e culpável. Para que o fato seja típico, são 4 elementos. Tem que ter uma conduta, essa conduta tem que gerar um resultado, entre a conduta e o resultado deve ter um nexo causal, e a minha conduta tem que estar prevista no Código Penal para formar a tipicidade. Ele precisa também ser antijurídico, mas também ele tem que ser culpável. Nós vimos que a culpabilidade, ela possui 3 elementos. O indivíduo, para ser punido, ele precisa ser imputável, ele precisa ter potencial consciência da ilicitude do fato e ter exigibilidade de conduta diversa. Só que nessa questão 1, ele trata primeiro do caso fortuito e trata de uma causa de embriaguez. Olha só, no direito penal, nós temos as causas de inimputabilidade. Ora, ser imputável é ter conhecimento da situação criminosa. Ser imputável é entender o que faz. E inimputável é não entender o que faz. Existe no Código Brasileiro, tá? Não só no penal, mas na lei de tóxicos existe também uma causa de inimputabilidade. Então eu posso dizer que existem 4 causas de inimputabilidade que vocês têm que prestar sempre atenção. Porque geralmente em provas de concurso, principalmente no que concerne a culpabilidade, eles vão perguntar sempre o oposto. Eles não vão perguntar o que é imputabilidade, eles vão perguntar o que é inimputabilidade. Geralmente no concurso ele não vai perguntar o que é potencial consciência da ilicitude, ele vai perguntar o que é erro de proibição, que é o contrário, é o que elimina aquele elemento. E ele nunca, geralmente, não pergunta o que é exigibilidade, ele pergunta o que é inexigibilidade. Quais são as causas de inimputabilidade? Nós temos no Código Penal 4. Nós temos, primeiro, a doença mental. Nós temos a menoridade. Nós temos, por fim, a embriaguez. Embriaguez. E, por fim, nós temos aqui o toxicômano, que pode se estender também para o alcoólico, que é o viciado em álcool, também se estende da mesma forma, tá? Então, nesse ponto aqui, nós já estamos aqui analisando, na questão 1, que ele queria saber de vocês, se vocês sabiam as causas de exclusão de imputabilidade. Então, para que alguém seja inimputável, é necessário a presença, né? É necessário ter um desses elementos. Não precisa ser os 4, não. Um deles já torna o cara inimputável.
A doença mental, ela tem previsão legal no artigo 26 do Código Penal. A menoridade, ela tem previsão legal no artigo 27 do Código Penal, onde ele deixa bem claro aqui no artigo 27. São inimputáveis os menores de 18 anos. Ou seja, a lei subentende pelo menor que ele já não sabe o que faz. Tá? Doença mental, o Código Penal diz: é isento de pena o agente que, por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, era alguém que não sabia o que faz. Só que dentro dessa questão ele queria procurar saber sobre a embriaguez. E a embriaguez, ela é necessário que nós façamos uma divisão, porque todos os presos, quando a gente vai advogar, né, estou advogando geralmente, e aí pega um cliente, o cara diz, não, porque eu estava bêbado, não lembro de nada, e aí acha que muitas vezes qualquer tipo de embriaguez é que exclui a imputabilidade. Pelo contrário, eu fiz um esqueminha aqui para vocês lembrarem, que é bem interessante, tá, dos tipos de embriaguez. Tá? Eu vou apagar aqui para a gente ver o esquema direitinho, para você ver como é que funciona a chamada embriaguez. Existem dois tipos de embriaguez. Uma delas exclui a imputabilidade e a outra não. Ou seja, por mais que eu alegue, eu estava bêbado. Sim, mas não quero nem saber. Beber, você tem que se responsabilizar pelo que você faz. A embriaguez voluntária é aquela em que o indivíduo quis beber. Dolosamente, ou ele quis beber, né, e sem querer ficou bêbado, não importa. A embriaguez voluntária, ela é altamente punível, e a embriaguez não diz respeito a somente álcool ou não. A embriaguez do Código Penal é genérica, ela diz respeito a álcool e droga também. Porque muitas pessoas dizem que estavam drogadas, não lembram do que fizeram, pouco importa. A pergunta é a seguinte: você se embriagou voluntária ou involuntariamente? Se a embriaguez foi voluntária, pela teoria da actio libera in causa ou ação livre na causa, eu me responsabilizo pelos atos que eu faço, embora eu não lembre no momento em que eu fiz. Então pouco importa se você não lembra do momento em que você quebrou a cara de todo mundo na festa porque você estava bêbado, ou porque você optou por se drogar. A única espécie de embriaguez que isenta o réu de pena é a embriaguez involuntária. Essa embriaguez involuntária, proveniente de caso fortuito ou força maior, não foi o indivíduo que quis beber ou não foi o indivíduo que se drogou. Alguém pode ter colocado alguma coisa na bebida dele. Alguém pode, aproveitando um descuido dele, colocado alguma coisa, algum êxtase, né? Algum elemento na sua bebida que o fez se drogar. Tá bom? Então, a embriaguez involuntária, ela tem dois tipos. A embriaguez involuntária completa, que é quando alguém realmente fica completamente embriagado, e a embriaguez incompleta, que é aquela que eu não bebi porque eu quis, alguém colocou, mas eu não fiquei completamente bêbado. Tá? A única que isenta completamente de pena é a embriaguez involuntária completa. Tá? A embriaguez voluntária completa. Ela, de acordo com o artigo 28, caput, ela diz, é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação inteiramente, ou seja, completamente incapaz de entender. Já a embriaguez involuntária incompleta, ela reduz a pena de 1 a 2/3. Então, é necessário, quando você for ver uma questão, principalmente para a PRF, né, que trata muito de embriaguez ao volante, tem muita fiscalização sobre isso, então pode ser uma questão que eles achem interessante colocar ou trabalhar com esse elemento aqui da embriaguez. Tá? E aí, claro,
voltando um pouquinho na nossa questão, pra gente, e a embriaguez involuntária incompleta está no artigo 28, parágrafo 1º. Tá? Se você for dar uma lidinha lá no Código Penal, você vai encontrar ambas. Apenas a involuntária completa é que isenta completamente o réu de pena involuntária. E aí a gente volta, né, faz um retornozinho para a questão, que vai dizer o seguinte, ó, considere que o indivíduo penalmente capaz, em total significa o quê? Completo. Estado de embriaguez, decorrente de caso fortuito, voluntária ou involuntária? Involuntária. Completa ou incompleta? Isenta ou não isenta de pena? Isenta. E aí você iria o quê? Atropele um pedestre causando-lhe a morte. Nessa situação, a embriaguez não excluía a imputabilidade. Excluía ou não excluía? Não excluía. Desculpa, excluía, perdão. Retiro não, excluía. Porque na embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, então, a embriaguez, nesse caso, excluía sim a imputabilidade. Tá? Excluía sim a imputabilidade. Então, esses elementos aí são importantes para a gente aprender, porque é uma questão pequena. Tá? Ela foi alvo de uma prova também, na PRF, e ele trabalhou com esse elemento da embriaguez. E é bem previsível que se possa cair algo semelhante, tá? Já que se trabalha muito com a embriaguez nesses casos. Então, nesse caso aqui, a embriaguez total significa completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, é involuntária. Involuntária, completa, isenta de pena. Então, o erro da questão está dizendo que a embriaguez não excluía, quando, na verdade, excluía. Tá? Então, esse ponto aqui, essa questão, ela está errada. Tá bom? Já uma outra questão que eu trouxe para a gente, e aí eu coloco uma embriaguez que é importante também falar, que essa embriaguez é uma embriaguez voluntária dolosa, que é a embriaguez pré-ordenada. A embriaguez pré-ordenada é aquela embriaguez em que alguém bebe para ou se droga para praticar o fato. Ele não tem coragem de praticar o fato se sóbrio estivesse, e aí ele opta por beber ou se drogar antes de praticar um crime. Geralmente, alguns clientes, né, que eu tenho de furto, roubo, é muito comum que nas audiências mesmo se pergunte à vítima do crime como é que estava o comportamento dele no momento do assalto. E é uníssono que muitos deles estejam drogados. E muitos dizem que se drogam, né, para criarem coragem. Claro que em audiência alguns deles não dizem isso, porque eles sabem que se disserem a pena deles vai aumentar. A embriaguez pré-ordenada é um agravante de pena. Tá? Então, embriaguez pré-ordenada, que é aquela embriaguez voluntária, dolosa, ela não exclui a imputabilidade. Ela não exclui. Pelo contrário, aplica a pena e a pena ainda é maior, porque ele se drogou ou se embebedou para ou com o objetivo de praticar aquele crime ali. Tá bom? Então, isso aí é o ponto importante da chamada embriaguez pré-ordenada, que é um exemplo, tá, de embriaguez voluntária. Por isso que não isenta de pena. É punido da mesma forma. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo do artigo 28, tá, que eu creio que possa cair também. Não excluem a imputabilidade penal. O que é não excluir a imputabilidade? Ou seja, é imputável. Ou seja, vai ser punido quem age por emoção ou paixão. Você não tem, eu agi na emoção ou pela paixão. Pouco importa, vai ser punido. E também ele diz, ó, não exclui a imputabilidade em embriaguez o quê? Voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Por isso que eu digo que a embriaguez do Código Penal, ela é uma embriaguez em sentido lato, não é só com relação a álcool, mas qualquer substância de efeitos análogos. E aí no artigo 28, parágrafo 1º, ele trata da isenção de pena em caso fortuito ou força maior, né, da embriaguez completa, e da redução de pena de 1 a 2/3, né, em caso de embriaguez involuntária incompleta. Tá?
Professor, é importante saber de 1 a 2 terços. Rapaz, eu estive olhando alguns concursos públicos que eles se atentaram até para essa pena, até para essa fração aí. Então é bom, tá? Dá uma lembradinha aí que a embriaguez incompleta, tá? Proveniente de caso fortuito ou força maior, reduz de 1 a 2 terços. Perfeito, perfeito. Pronto. Na verdade, a emoção, ela não exclui a imputabilidade, mas ela pode fazer que a pena seja reduzida. Que é o caso, exatamente, que é o caso da atenuante lá do artigo 121, parágrafo 1º, que é quando a gente age mediante violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Aí, nesse caso especificamente, a emoção é a mesma daqui. É a mesminha. Só que a diferença é que muitas pessoas imaginam que vai excluir a pena, quando na verdade é apenas uma redução da pena. Tá certo? Na questão 2, a gente já vai trabalhar um pouquinho, tá? Por isso que a assertiva aí 1 está errada. Na questão 2, a gente vai trabalhar aqui um pouquinho crimes contra a administração pública, que também é uma aposta boa na parte de crimes, Código Penal, parte especial. E vai trabalhar com a condição de ser funcionário público. Vamos ler a questão e depois a gente vai trabalhando aqui os elementos. Aproveitando-se da facilidade do cargo por ele exercido em determinado órgão público, Arthur, servidor público em conluio com Maria, penalmente responsável, subtraiu o dinheiro da repartição pública onde trabalha. Maria, que recebeu parte do dinheiro subtraído, desconhecia ser Arthur funcionário público. Nessa situação hipotética, Arthur cometeu o crime de peculato e Maria o delito de furto. Então, essa questão aí, particularmente, eu considero de alta complexidade, porque ela envolve aí várias, parte geral com parte especial, concurso de pessoas, parte geral e parte especial. Vamos por partes nessa questão aqui. Primeiro, quando ele diz que Arthur e Maria agiram em conluio, ele está falando de concurso de agentes, tá? Mas o que é concurso de agentes? Concurso de agentes, se vocês forem colocar lá no Código Penal, tem previsão no artigo 29, 30 e 31 do Código Penal. Para que haja concurso de agentes, é necessário que haja a previsão de 4 elementos. O mais óbvio, que é a pluralidade de agentes, pluralidade de condutas, beleza. Liame subjetivo entre os agentes e identidade da infração. O que é liame subjetivo? É a concordância, é o vínculo subjetivo que uniu para que eles praticassem o mesmo crime. Só que aqui na questão ele vai dizer o seguinte. Beleza, professor? Lá no artigo 30 do Código Penal, ele diz assim: não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter subjetivo, salvo quando elementares do crime. Aí você segura essa informação aí. Arthur, em conluio com Maria, Arthur era ou não era servidor público? Era. Ele atuou ou não atuou contra a própria repartição pública? Atuou. Então a gente sabe que existe um crime que quem atua contra a própria administração, apropriando-se ou desviando o bem que detém sobre a sua posse ou pela facilidade que o cargo lhe dá, é o crime de peculato. Artigo 312 do Código Penal. O caput do artigo 312 se trata do peculato apropriação ou desvio, e o parágrafo 1º se trata de apropriação furto, peculato furto. Como assim, professor? O peculato desvio do caput é aquele em que o indivíduo subtrai bem que detém sobre a sua posse. Está com ele, tá? Ele vai lá e desvia como se fosse seu ou para fins diversos daquele pelo qual aquela coisa era destinada. Já o peculato furto
é aquele em que ele não se apropria de bens que estão sob a sua posse, mas ele se vale da condição de funcionário público para subtrair. Eu sei que na questão aqui não quer isso aqui, mas vocês identificam pela leitura que isso aqui é um peculato apropriação ou um peculato furto? Subtrair o dinheiro da repartição onde trabalha. Subtrair o dinheiro da repartição onde trabalha. Maria, que recebeu a parte do dinheiro, subtraído, desconhecia ser Arthur funcionário público. Aquele não especificou tanto e fica meio dúbio. Mas dá para subentender que seja um peculato furto, alguma coisa assim, porque ele usa aqui o verbo do tipo subtrair. Mas olha só. A condição é a seguinte. O que é ser funcionário público? Aí você tem que lembrar do artigo 327. Considera-se funcionário público para fins penais aquele que exerce atividade pública, embora transitoriamente e sem remuneração. Aqui está claro que ele é funcionário público, exercia o cargo com concurso, tal, com remuneração, beleza. O problema é com Maria. Professor, foi ou não foi concurso de agentes? O que é que você acha? Preenche todos os elementos de concurso? Maria conhecia a situação dele de funcionário? Não. E aí, então, gente, a gente vai aqui resolver essa questão pelo artigo 30 do Código Penal. Não se comunicam as circunstâncias ou condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Por exemplo, é possível, ou seria possível, que Maria cometesse o crime de peculato sem ser funcionário público? Teria como. Porque ser funcionário público é uma elementar do crime de peculato. Só que Maria aqui não conhecia a condição de funcionário público de Arthur. Nesse caso aqui, Maria vai responder por furto e Arthur vai responder por peculato. Isso aqui é uma exceção à regra. Tá? Porque assim, via de regra, quando eu e você praticamos o mesmo crime, no Brasil, a teoria unitária ou monista. Ou seja, quando duas ou mais pessoas se reúnem para praticar o mesmo crime, respondem pelo mesmo artigo. Exatamente. Aí nesse caso aqui, se tivesse na questão que ela conhecia a condição de Arthur, ou se na questão da prova dissesse que eles eram amigos íntimos, então ele conhecia também essa condição de ser funcionário. Não, nesse caso apenas ela responderia pelo peculato, que seria o mesmo crime que ele. Tá? Então, em casos de crimes praticados contra a administração pública, é possível que um particular pratique um crime próprio contra a administração, desde que ele conheça a situação de ser funcionário. Se ele desconhece, cada um pratica o seu, como é o caso aqui. Então, por isso que a questão aqui ela está certa. Tá? Então, é bom, eu trouxe essa questão aí de propósito, né, para que fosse lembrado isso aí, porque em concurso de agentes, quando se trata de crimes contra a administração pública, a regra é que não se comunique para o terceiro se ele não tem conhecimento de que está praticando um crime junto com um funcionário. Porém, se ele conhece a situação, aí sim ambos responderiam por peculato. Tá certo? Eu procurei também, e essa questão eu trouxe da prova da artigo 30, artigo 327, o que é ser funcionário. A questão está correta. E eu trouxe essa questão também que eu achei importante, foi da própria PRF, tá? Eu achei essa questão de uma complexidade até razoável, porque existem 3 crimes muito iguais aí. Existe uma contravenção e 2 crimes, tá? Essa aqui eu achei bem complexa mesmo. Considere que determinado cidadão esteja usando publicamente o uniforme da PRF, função pública que ele não exerce. Você já sabe que tem alguma coisa errada aí, né? Nessa situação, para que esse cidadão responda por contravenção penal, é necessário que sua conduta cause efetivo prejuízo para o Estado ou para outra pessoa. Essa questão é complexa. Isso aqui, se aí olhar, se não tivesse dado uma olhadinha nessa diferença, então por isso que eu peço, e vocês estão aí para anotação,
Eu trouxe para vocês, gente, 3 artigos que eles queriam que vocês soubessem aqui nessa questão. Porque ele fez um emaranhado de informação aqui. Existe o crime do artigo 307 do Código Penal, que é a falsa identidade. Existe o crime de usurpação de função pública, que é do artigo 328. E existe uma contravenção penal do artigo 5 da LCP, de fingir-se funcionário público. E essa questão é complicada, porque você vai dizer o seguinte, peraí, eu estou lembrado que existe o crime de falsa identidade. Olha o que diz falsa identidade, é um crime. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Aqui, por exemplo, é alguém que atribui a terceiro ou a ele mesmo uma falsa identidade para ter algum tipo de vantagem. Tá? Ou seja, eu sei antigamente, alguns funcionários públicos assistiam filmes de graça, bastava dar a famosa carteirada, né? E aí alguém poderia, esqueci minha funcional, mas eu sou policial e o objetivo dele é entrar para assistir o filme. Então ele atribuiu assim uma falsa identidade com o objetivo de ter algum benefício para si ou para outrem. Na usurpação de função pública, perceba a diferença, ele não tem. O que é usurpar? Tomar para si. Na usurpação, eu não tenho o objetivo de provocar prejuízo para terceiro ou obter algum tipo de vantagem. Eu apenas faço a função de um agente público sem ser. Tá? Então, a usurpação, para ela estar consumada, o funcionário público ele precisa realizar pelo menos um ato de ofício. Porque usurpar subentende que eu tomei para si a função. E eu só vou consumar o crime de usurpação se eu realizar ao menos um ato de ofício. Se eu tentar, beleza, tentativa de usurpação. E o que é a contravenção penal do artigo 45? Fingir-se funcionário público, tão somente. Ou seja, ele não usurpou função nenhuma, nem conseguiu vantagem, ou seja, ele não praticou uma falsa identidade, nem tampouco usurpou alguma função. Ele apenas fingiu-se. E aí a questão, ela fez uma mistureba grande. Quando você pega a questão, vamos voltar, ele diz assim, considere que determinado cidadão esteja usando publicamente o uniforme da PRF, função pública que ele não exerce. Nessa situação, para que esse cidadão responda por contravenção, aí você tem que lembrar que a contravenção é apenas fingir-se funcionário público. É necessário que sua conduta cause efetivo prejuízo para o Estado? Não. Seria necessário se ele estivesse falando de outro crime, que seria a falsa identidade. Mas aqui ele está falando só da contravenção. E da contravenção, ela não precisa que sua conduta cause um efetivo prejuízo. Basta que ele fingisse ser funcionário público. Então, por isso que essa questão está errada. Tá? Então, eu achei essa questão especificamente também da PRF de uma complexidade aí razoável ou até mesmo difícil, porque você tinha que ter em mente a diferença desses 3 crimes. Porque, quer não, às vezes a quantidade de informação para a gente é tão grande que quando você está lendo a questão, você lembra que leu isso aí em algum lugar. E aí você fica, não, já li isso, realmente tem um crime que diz que tem que causar prejuízo. Só que aí tem 3 crimes muito parecidos. Tá bom? Então dá essa olhadinha aí nessa diferença que eu achei bem interessante. Essa questão 4 também trouxe da PRF, que é outra questão importante, e diz respeito a um dos crimes mais cobrados. Se você fizer uma análise, não só na PRF, mas na Polícia Civil, né, de vários estados do Brasil, questão de corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, são questões que quase de certeza caem em prova. Então vamos lá, nessa questão 3 ele diz, olha, 2 policiais rodoviários federais estão patrulhando uma rodovia e decidem parar um veículo para solicitar os documentos do seu motorista. O motorista está com os documentos do carro em ordem, mas sua habilitação está vencida.
Os policiais esclarecem ao motorista que ele não pode continuar conduzindo o veículo, que ficará apreendido até que uma pessoa habilitada venha buscá-lo. O motorista oferece a quantia de R$100 para que os policiais o liberem. Os policiais, então, dizem que só liberariam mediante o pagamento de R$500. O motorista diz que não tem essa quantia e os policiais acabam apreendendo o veículo. Diante da narrativa, assinale a opção correta. Gente, aqui ele vai trabalhar com dois crimes: corrupção passiva e corrupção ativa. A primeira diferença de corrupção ativa e passiva, a mais básica de todas, é a sua localização, né, no Código Penal. A corrupção passiva é um crime próprio praticado por funcionário público contra a administração pública. Então aqui, ó, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Pessoal, todo crime ele tem um que nós chamamos de núcleo do tipo. Pessoal, o que é núcleo do tipo? Núcleo do tipo é o verbo. E esse verbo do português mesmo, é ele que o legislador procurou proibir. É essa conduta que o legislador procurou proibir. Corrupção passiva, qual é o verbo do tipo aí? Solicitar, receber, e no finalzinho ele tem também o aceitar. Tá certo? E a corrupção ativa, que é lá no 333, só quem pratica corrupção ativa é o particular. Tá certo? O que é a corrupção ativa? É oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar ou omitir ou retardar ato de ofício. Na questão lá, quem foi que pediu? Vamos voltar aqui para dar uma lidinha. O motorista ofereceu a quantia de R$100 aqui, tá vendo? Então o motorista cometeu que crime aqui, o particular? Corrupção ativa, oferecer. E os policiais pediram quanto? 500, mas antes eles aceitaram ou não? Os policiais então dizem que só liberariam mediante o quê? O pagamento de um outro valor, mas eles solicitaram ou não? Solicitaram. A grande diferença aqui, gente, para vocês saberem, é a seguinte, que cobra muito em concurso público. Na corrupção ativa e na corrupção passiva, independentemente, tá? Independentemente do recebimento do dinheiro, por exemplo, se eu sou policial e peço dinheiro, mesmo que você não me der, o crime já está o quê? Consumado. Corrupção ativa e passiva dificilmente admite tentativa, tá? Só se for na forma escrita. Mas se eu pedir, o crime já está consumado. E se eu, particular, somente ofereci, já está também consumado. Pouco importa, tá? Se ele me ofereceu e pediu uma quantia maior, ora, eu ofereci, já pratiquei. E ele, por ter aumentado a proposta, já me ofereceu uma contraproposta. Ou seja, já houve também aí corrupção passiva por parte do policial e corrupção ativa por parte do funcionário público. Então, lembre, corrupção ativa é praticada pelo particular e a corrupção passiva é praticada pelo funcionário público. Ambas independem do recebimento da vantagem oferecida, solicitada ou a promessa. Basta com que haja a proposta. De antemão, a gente volta aqui para a questão e vai ver o seguinte, a letra A. O motorista cometeu crime de corrupção ativa na modalidade tentada. Não, já foi consumada pelo simples fato dele oferecer. Tá? No próprio código diz oferecer. B. O motorista cometeu o crime de corrupção ativa e os policiais cometeram um crime de corrupção passiva. Seria essa a letra B. Por que as demais estão erradas? Letra C. O motorista e os policiais não cometeram nenhum crime, pois não foi efetivado o pagamento de dinheiro e o carro foi regularmente apreendido. Errado.
Já teve oferecimento e já houve a solicitação por parte dos policiais. Letra D. O motorista cometeu o crime de corrupção e os policiais cometeram o crime de prevaricação. Prevaricação é outro crime que não diz respeito à vantagem econômica, mas diz respeito a sentimento ou interesse pessoal, o que não diz respeito à questão. E letra E. O motorista cometeu o crime de corrupção e os policiais cometeram o crime de concussão. Não, que a concussão seria a exigência. E aqui está falando de solicitação. Tá? Não houve nenhuma exigência no caso concreto. Aqui houve uma mera solicitação. Exigência foi se ele dissesse que iria fazer algum mal, né, ao particular, caso o carro não fosse liberado. Teve uma outra questão também que eu trouxe da PRF, de uma prova que teve, acho que se não me engano, foi em 2008. Essa também de alta complexidade. Então, a letra B. A questão 5, tá? Ela vai tratar o seguinte. Acerca dos crimes contra a administração pública, abuso de autoridade, tráfico ilícito e incompetência, você vê que ele trabalha em uma questão vários assuntos. Então, é muito comum ser submetido a uma prova de concurso público, onde ele, para exaurir o edital, ele bota uma questão, letra A, B, C, D, né? Ou A, B, C, D e E, e trabalha 5 assuntos diferentes em uma questão só. Na questão 1, ele vai dizer o seguinte: compete à Justiça Estadual processar e julgar sujeito ativo de crime de uso de documento falso praticado mediante a apresentação de documentação falsa a um PRF. Então, vamos dizer que você está trabalhando na PRF, Deus quiser, vão estar lá trabalhando, e vai chegar alguém e apresentar um documento falso a você. Obviamente, houve um crime ali, e a pergunta é, para onde você vai levar? Vou levar o cara para a Polícia Federal ou vou encaminhar o cara para a Polícia Estadual? Tá? Então, assim, isso aqui vai de acordo com a súmula, tá? Isso aqui não é tão fácil. Eu coloquei para vocês aqui a súmula 546 do STJ. Tá bom? Essa súmula diz assim, ó, a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Então, se eu cometi um crime apresentando o documento falso a um PRF, a competência é Justiça Estadual ou Federal? A questão diz que é estadual, mas a competência aqui é federal. A súmula 546 do STJ, ela deixa claro que se eu apresento um documento falso, a competência, ou seja, se é Justiça Estadual ou Federal, depende do órgão contra o qual eu pratico o crime. Se eu apresentasse um documento falso a um policial militar, aí a competência seria Justiça Estadual. Mas se eu estou apresentando um documento falso a um PRF, o crime foi cometido contra, e nesse modo vai ser para a Justiça Federal. Então, por isso que essa letra A ela está incorreta. A letra B, ela vai requerer de vocês uma lembrança de uma legislação penal especial, que é a Lei 11.343/2006, que é a Lei de Tóxicos. E essa lei, ela especificamente, em alguns editais, ela também figura como uma das principais leis, abuso de poder, lei de tortura, lei de racismo, lei de tóxicos. Quando cobra-se direito penal em alguma dessas provas, quase certeza vi essa legislação. E aqui ele vai tratar de um dos crimes que mais caem, que é o tráfico de drogas. Só que na letra B ele vai especificar e vai tratar de um outro crime chamado tráfico de drogas, só que o tráfico privilegiado. Porque assim, o tráfico de drogas do artigo 33 caput é um crime hediondo. Só que o STF já entende que o tráfico privilegiado ele não é mais hediondo. Ou seja, não está sujeito à Lei 8.072/90. Mas para que o indivíduo possa ser considerado ou possa ter os benefícios do tráfico privilegiado,
Ele tem que ser réu primário, ter bons antecedentes, não ter participação em facção criminosas. E a questão aqui, a letra B, ela traz essa informação quase completa. Olha o que ele diz. A legislação em vigor acerca do tráfico ilícito de entorpecentes, que é essa lei aqui, possibilita ao condenado por tráfico ilícito de entorpecente, desde que seja réu primário, com bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Até aí está tudo certo. Aí ele diz, a redução de 1/6 a 2/3 de sua pena, bem como sua conversão desta em penas restritivas de direitos, desde que cumpridos os mesmos requisitos exigidos para a redução. Aí aqui você vai ficar, peraí, o artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal, desculpa, da lei de crimes, da lei de tóxicos, ele diz assim, ó, nos delitos definidos no caput, que é o artigo 33, que é o tráfico, e do parágrafo 1º, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Aqui, gente, o errozinho dessa questão é porque em nenhum momento ele fala que a pena tem que ser convertida em pena restritiva de direitos. Tá? Ele coloca a redução de 1/6 a 2/3, bem como a conversão. Não é bem como. Tá? Não existe esse bem como. Ele poderá aplicar uma pena restritiva de direitos, mas ele não vai substituir obrigatoriamente. Tá bom? Então o errozinho é bem sutil. Tá? Então, assim, você tem que lembrar aqui do artigo 33, parágrafo 4º, que é o tráfico privilegiado. Geralmente nas legislações específicas da lei de tóxicos, eles cobram isso aí. Letra C. Pratica crime contra a honra e não desacato o sujeito ativo que manda uma carta para a residência de um PRF, afirmando que este é o maior apropriador de dinheiro público. Essa questão aqui eu achei bem interessante, porque ele vai tratar de uma diferença que é bem sutil, mas ela é importante. Qual a diferença de... Porque existe um crime contra a honra chamado injúria. E a injúria tem a forma qualificada da injúria, que é quando eu pratico a injúria contra um funcionário público. Né? Só que você vai perguntar assim, professor, mas também tem um desacato, que é um crime praticado por particular contra a administração pública. Tá certo? E aí você vai perguntar assim, professor, qual a diferença da injúria qualificada pelo fato de ter sido praticada contra funcionário público do crime de desacato? Isso aqui é importante. Tá? Qual a diferença da injúria qualificada por ter sido praticada contra um funcionário público do desacato? Porque muita gente acha, eu chamei o cara de apropriador de dinheiro público. Estou chamando o cara de corrupto. Isso é desacato, calma. Não é desacato porque foi praticado contra um funcionário público. Cuidado. Tá? Exatamente. A gente tem que pensar o seguinte. A injúria, na injúria, não há necessidade da presença física da vítima. No desacato, o agente público tem que estar na minha frente. Então, se eu chamar alguém, algum policial na frente dele, de você é um corrupto, você é um bandido, um apropriador, né, de dinheiro público, desacato. Agora, se eu mandei uma cartinha para ele, para a casa dele, e não disse aquilo tete a tete, frente a frente, então realmente é o crime de injúria. E essa questão aqui eu trouxe porque eu achei interessantíssima, além de ter sido da própria PRF, é uma questão que trata desse assunto de modo até mesmo apropriado. Então, pratica crime contra a honra e não desacato o sujeito ativo que manda uma carta, tá certo? Porque se ele manda uma carta, não tem presença física, é injúria mesmo, é crime contra a honra. Tá? Agora, se ele tivesse presente fisicamente, ele deixaria de ser injúria e passaria a ser desacato. E onde é que está o erro da letra D? A corrupção é crime necessariamente bilateral,
de forma que a configuração da corrupção passiva dependerá da existência do crime de corrupção ativa. Errado. Porque aqui você pode muito bem, né, oferecer e o policial não aceitar, ou pode muito bem o policial solicitar e você não dá. Então são crimes independentes, não necessariamente para ocorrer a corrupção passiva vai ocorrer a corrupção ativa, nem sempre. Tá bom? Então achei também esse ponto aqui interessante dessa questão, e a alternativa correta seria a letra C, tá? Pratica crime de injúria e não de desacato o fato do indivíduo mandar uma carta ou uma correspondência para um policial alegando ser ele um apropriador de dinheiro público. Questão 6, questão pequena, também da PRF, mas aí achei interessante porque ela trabalha com um conceito de crime aqui interessante que nós trabalhamos no início da nossa aula. Os crimes omissivos próprios são previstos em tipos penais específicos e dependem da ocorrência de resultado para sua consumação. Gente, olha só. Eu falei que o fato típico tem que ter conduta que é omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa. A omissão, ela vai se dividir em dois tipos de crimes omissivos. Existem os crimes omissivos próprios e existem os crimes omissivos impróprios. E esses impróprios têm um nome mais interessante, que é os chamados comissivos por omissão. Esses aqui, especificamente, tem previsão legal no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Aqui nós temos o seguinte, beleza, professor, o que são omissivos próprios? Crimes omissivos próprios são aqueles, eu coloquei essa questão de propósito. Os crimes omissivos próprios, ele tem previsão expressa mesmo na lei. Tá certo? Por exemplo, omissão de socorro, artigo 135. Todo crime do Código Penal que tiver como verbo do tipo deixar de, ou seja, você não fez algo, é uma omissão própria. Os crimes omissivos próprios, a omissão é a essência do próprio crime. Qual a diferença de omissivo próprio e de omissivo impróprio? Porque os omissivos impróprios, eles não têm previsão legal específica. Porque, na verdade, nos omissivos impróprios, quem é omisso não responde, por exemplo, por omissão de socorro. Por exemplo, um pai que está na sua casa morando no 14º andar e não coloca a tela de proteção e o seu filho cai. Ele não vai responder por omissão de socorro, ele vai responder pelo resultado, que é um homicídio em si. Porque o artigo 13, parágrafo 2º, ele vai tratar daqui dos chamados crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão. Os omissivos impróprios são aqueles em que o indivíduo tem o dever legal de agir, mas não age. Então, nesse caso, ele não responde pela omissão, ele responde pelo crime mesmo. Por exemplo, vamos dizer que o cara é policial ou diretor de estabelecimento prisional, por exemplo, e ele é um diretor de estabelecimento prisional que sabe que o indivíduo está compondo uma determinada facção criminosa e ele vai e coloca na cela de uma outra facção. Durante a noite, o indivíduo vai lá e morre porque os caras da facção o mataram. O diretor não vai responder pela mera omissão de socorro, porque os crimes omissivos impróprios, eles não têm um tipo penal específico como tem um omissivo próprio. O cara vai responder pelo resultado, ou seja, os diretores vão responder por homicídio na modalidade omissiva. É o mesmo do policial que passa, está ele mais 5 policiais dentro de um camburão, e ele passa e vê um homem assaltando uma mulher e passam direto. Aqueles policiais não vão responder pela omissão de socorro, porque eles têm o dever legal de agir, eles vão responder pelo roubo na modalidade omissiva. Então, os comissivos por omissão
são aqueles em que a minha omissão equivale a uma ação. Essa questão aqui, ele fez um liquidificador de informação. Ele colocou assim: os crimes omissivos próprios são previstos em tipos penais específicos. Até aí está correto. E dependem da ocorrência de resultado para sua consumação. É aqui que está errado. Os crimes omissivos próprios, eles independem de resultado. Por exemplo, omissão de socorro. Você viu alguém necessitando de socorro e não ajudou ou não ligou para evitar o resultado, um mal maior, você responde por crime. Ah, mas o cara nem morreu. Não importa. Você omitiu o socorro. Então, os crimes omissivos próprios, eles não dependem de resultado ou da consumação do resultado para a sua ocorrência. Basta a minha mera omissão para que o crime esteja já consumado, independentemente da produção de qualquer tipo de resultado. É por isso que a questão está errada. Na questão 7, ele trata dos crimes comissivos por omissão, que é esse aqui, artigo 13, parágrafo 2º. Aí ele vai dizer assim, ó: os crimes comissivos por omissão, também chamados de omissivos impróprios, por isso que eu coloquei aqui sinônimos, são aqueles para os quais o tipo penal descreve uma ação, mas o resultado é obtido por inação, que é a mesma coisa de uma omissão. A gente vai dizer o seguinte: professor, são aqueles para os quais o tipo penal descreve uma ação, mas o resultado é obtido por inação. Deixa eu ver se eu coloquei alguma explicação. Não. O que é inação, no caso, seria uma omissão. Ele modifica, tá? Para ver se confunde você, né? Mas o seguinte, o crime comissivo por omissão, você lembra, são os garantidores legais. Os garantidores legais, existe uma previsão legal para que, se eles não agirem, responderão pelo resultado. Artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, B e C. Mas o resultado é obtido por inação. Exato. Ou seja, um pai, não foi ele quem empurrou o filho do 12º andar, mas a sua omissão, ou sua inação, sua falta de ação, corroborou para a ocorrência daquele resultado, e ele vai responder por ele, e não pela mera omissão em si. Tá bom? Na questão 8, a gente vai tratar de um tema, tá? Acredito que seja a última questão de hoje, pelo nosso horário. Tá lembrando também aos alunos que a aula vai estar disponível também, né, no canal do YouTube, tá? do IAP. Cristiano, maior e capaz, roubou mediante emprego de arma de fogo a bicicleta de um adolescente, tendo-o ameaçado gravemente. Perseguido, Cristiano foi preso, confessou o crime e voluntariamente restituiu a coisa roubada. Nessa situação, a restituição do bem não assegura a Cristiano a redução de 1 a 2/3 da pena, pois o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa. Tá? Isso aqui ela trabalha com a questão que dá uma misturada aí da parte especial com o arrependimento posterior. Certo? Então aqui você pode dar uma lidinha no artigo 16 do Código Penal e ver quais são as condições para que seja aplicado o arrependimento posterior. Tá? O professor quer arrependimento posterior, ele diz assim, ó, o arrependimento posterior é uma causa de diminuição de pena. Mas o arrependimento posterior, para que ele possa ser aplicado, é necessário que haja o preenchimento de vários requisitos. E um deles é que o crime não seja praticado mediante violência ou grave ameaça. O cara pode ter colocado uma arma na tua cabeça e pode no outro dia ter se arrependido e ter ido lá na tua casa devolver os bens. Mas isso pouco importa. O arrependimento posterior são para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, antes do recebimento da denúncia ou queixa. Tá? Ou seja, existem vários requisitos
onde o roubo ele não preenche um deles. O roubo, por ser cometido por violência ou grave ameaça, não dá direito a essa redução. Tá? Então, por isso aqui que na questão ele colocou esse ponto importante. Acho que cabe mais um aí. Ó. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Perceba que na questão ele colocou quase tudo certo. O cara devolveu de modo voluntário, tá? Falou até a quantidade de pena igual, reduziu certinho, procurou reparar o dano, foi até o recebimento da denúncia ou queixa, mas foi com violência e grave ameaça. Por isso que não, a questão ela está aqui correta, porque ele diz que não caberá o arrependimento posterior porque foi com violência ou grave ameaça. Então, coaduna perfeitamente com o artigo 16 do Código Penal. E, por fim, coloco uma questão também importante, que é uma diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Tá? É uma diferençazinha que, vez ou outra, cai em prova e que os alunos sentem uma dificuldade gigante, porque realmente são institutos muito semelhantes. E aí a prova, qualquer prova de concurso, ele vai dar uma expressão que vai fazer com que você identifique facilmente. Por exemplo, dolo eventual é diferente do dolo direto. Dolo direto é quando você quer. O dolo eventual ou indireto é quando você assume o risco de produzir o resultado. Mas vocês vão ter que concordar comigo que no dolo eventual eu não quero não. Diretamente não, eu assumi o risco. Assumir o risco não é querer. Aí você vai dizer, professor, mas existe a culpa consciente. Que a culpa consciente também é assumir o risco. Você pode perguntar ao cara lá se ele quer, ele vai dizer, não, não quero não. Veja a diferença, aquele cara que trabalha em circo, jogando faca, aquele negócio da faca, e jogando faca nas pessoas, ele não está assumindo risco? Tá. Poderia ser dolo eventual? Poderia. Então, qual a diferença do dolo eventual e da culpa consciente? Dolo eventual e culpa consciente, a única semelhança é porque em ambos assume-se o risco de produção do resultado. Tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, ambos eles assumem o risco da produção do resultado. E já na culpa consciente, tá? Já na culpa consciente, embora ele assuma o risco do resultado, ele imagina que o resultado não vai acontecer porque ele confia sinceramente em suas habilidades. Então, lembre, em qualquer prova de concurso, se tiver, o cara pode estar fazendo a maior besteira do mundo, mas se na questão disser que ele confiava sinceramente em suas habilidades, não é dolo eventual, é culpa consciente. É a mesma coisa do episódio do circo, tá? O cara sabia que aquilo ali poderia dar alguma besteira, mas ele assumiu o risco, mas ele não queria o resultado porque confiava em suas habilidades. É por isso que o STF, ele diz assim, olha, em caso de embriaguez ao volante, tem que ter cuidado, nem sempre é dolo eventual não, pelo contrário. Então, inclusive a ministra Carmen Lúcia e os outros ministros do STF, alguns deles disseram, não, a via de regra mesmo de crime de embriaguez ao volante é culpa consciente. Porque geralmente quem toma 1 ou 2 cervejas, ou 2 copos, acha que perdeu sua habilidade? Não. Ele confia sinceramente em suas habilidades e acha que não está embriagado ao ponto de matar alguém. Só que ele foi lá, dirigiu e atropelou. Beleza, é culpa consciente. Para ser dolo eventual, ele tem que estar muito embriagado. Porque quando ele está muito embriagado, ele está assumindo o risco, porque ele sabe que não conseguia nem ficar de pé. E aí o cara vai e pega um carro. Aí nesse caso há essa diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Geralmente nas provas de concurso, quando for dolo eventual, vai dizer que o indivíduo está assumindo o risco e não se importa caso o resultado aconteça. Já na culpa consciente, ele vai dizer, olha, o indivíduo previa que aquilo pudesse acontecer, mas confiava em suas habilidades. Aí é a culpa consciente.
E aí você vê aqui a questão, está tranquila, depois você vê essa diferença. Caracteriza-se o dolo eventual no caso de um caçador que, confiando em sua habilidade de atirador, dispara contra a caça, mas atinge um companheiro que se encontra próximo ao animal que ele desejava abater. Isso é dolo eventual ou culpa consciente? Culpa consciente. Por quê, professor? Porque na própria questão, confiando em sua habilidade. Se na questão dissesse, e não se importando se atingiria o seu amigo, ou não tendo habilidade para atirar, aí seria o dolo eventual. Porque se eu não tenho habilidade para atirar e resolvo atirar, então eu estou assumindo risco. Mas nesse caso aqui ele era um atirador profissional, confiava em suas habilidades e acabou acontecendo um acidente. Tá? Isso é o que, óbvio, o que vai acontecer aí no caso do acidente que houve. O acidente ou crime, que é a mesma coisa. O povo diz, não foi acidente, foi um crime. É crime de todo jeito, que aconteceu aí em Brumadinho. Tá? Vai ficar uma discussão se por parte dos engenheiros foi uma culpa consciente ou foi um dolo eventual. Porque pode ser que os engenheiros confiem plenamente em sua habilidade e achassem que aquele cálculo estava correto. Foi uma negligência. Tá? E às vezes o povo fala, não foi crime, ou não foi um acidente, foi um crime. Não, mas acidente é crime. Tá? Às vezes você está no carro dirigindo, atropela alguém, você não queria, é crime. Você chama de acidente. Tá? Mas o Código Penal enxerga aquilo como crime da mesma forma. Então, culpa consciente. Eu confio em minhas habilidades, embora eu tenha assumido o risco. No dolo eventual, eu não tenho habilidade para fazer, ou não me importa o caso aquilo aconteça. Tá? Então, aí, nesse caso, estaria errado, tá? Porque, de fato, ele atinge um companheiro, mas confiava em suas habilidades. Por isso que não é dolo eventual, mas sim culpa consciente. Tá bom, galera? Então, desejo aí boa sorte a todos, se alguns forem fazer prova esse fim de semana aí. E sucesso também na carreira de vocês. E qualquer dúvida, estamos por aí. Até mais, gente. Valeu. Obrigado a todos.